Vamos para a nossa terceira aula de hoje, que é um complemento aí da língua portuguesa, produção de texto. Livro Produção de Texto em Mãos. Vamos colocar na atividade que foi feita em casa, página 26. Página 26 está perguntando aqui, de acordo com as informações que aparecem no texto, é possível supor que quem escreveu no diário é uma adulta, um jovem ou uma criança? Então, a gente já fez essa leitura aí, né, do diário, que é um tipo de gênero textual também, e que num diário é escrito coisas bem pessoais, são acontecimentos que aconteceu em determinado dia, em determinado local, tá? São acontecimentos que marcou você, né? São acontecimentos que às vezes você não quer contar para ninguém e que você escreve no diário. Antigamente era bastante utilizado o diário, né? Principalmente pelas mulheres, e que hoje em dia, né? Quase não existe as meninas, as adolescentes aí com diário, tá? Então, hoje em dia, com a tecnologia mais avançada, né, deixou de se ter o diário, tá? Mas, de acordo com o texto, é uma criança, tá? De acordo com o texto, é possível a gente observar aí uma criança que está escrevendo no diário. Quais são os prováveis sentimentos da pessoa que escreve o texto? Que tipo de sentimentos, né, essa pessoa está demonstrando? Então, eu vou colocar aqui algumas sugestões, tá? Sentimentos de afeto e saudade das pessoas da família, dos amigos e das atividades que faziam quando estavam juntos. Então, não vi a hora de chegar ao final do ano para poder reunir a família no sítio para comemorar. Então, tinha saudade, sim, né, das brincadeiras que eles faziam juntos. Então, cada um vai escrever aí, tá? O que você achou? Que sentimentos aí que você encontrou aí no diário? Número 3. Você já leu algum diário, real ou fictício? Resposta pessoal, né? Então, diário real, algo que aconteceu de verdade, tá? Fictício, nós temos aí, né, diários, né, que as pessoas, elas escrevem uma história, tá? Qual é a sua opinião a respeito desse tipo de publicação? Você concorda em ter um diário, tá? Ah, eu não concordo. Vai colocar aí a sua opinião, resposta pessoal. Página 27. Leia o que Rodolfo escreveu em seu diário e responda as perguntas que seguem. Olinda, 8 de abril de 2021. Hoje, o meu dia não foi tão legal quanto eu imaginava. Fui para a escola e, como a gente já tinha combinado antes, eu seria o juiz no jogo da aula de educação física. Mas o professor não foi. E, em vez de eu ser o juiz, como eu esperava, uma semana a gente teve aula de matemática. Não uma aula de matemática, mas 2 aulas de matemática. E eu não pude usar o apito, os cartões, nem marcar o placar. Tive que resolver contas e mexer com números. Então, aconteceu aí um pequeno incidente de que o professor de educação física não foi. E o professor tinha combinado com ele que na próxima aula, né, ele seria o juiz do jogo. Mas, infelizmente, o professor não foi e a aula teve que ser substituída
por um outro professor, que no caso foi o professor de matemática, e ele se decepcionou. E isso marcou ele, que ele resolveu escrever no diário este acontecimento. Sobre o que e em que dia ele escreveu. Então, nós sabemos que quando a gente escreve no diário, a gente tem que colocar o quê? A data, tá? Então, vamos colocar aqui. Ele escreveu sobre o dia dele em 8 de abril de 2021. Então, ele escreveu algo aqui que aconteceu com ele, tá? Em 8 de abril de 2021. Qual era a expectativa que ele tinha deste dia? A expectativa dele era ele esperava ser o juiz num dos jogos da aula de educação física. Então, essa era a expectativa dele nesse dia. Por quê? Porque foi um combinado ali com o professor, tá? Então, ele queria muito ser o juiz nesse dia na aula de educação física. Mas como foi o dia dele? Como o professor de educação física faltou, ele teve aula de matemática. Então, ele ficou triste, né? Porque ele tinha uma expectativa e aconteceu outra. E acontece muito com a gente, né? Às vezes a gente tem expectativa de alguma coisa que vai ser tão legal e acaba acontecendo alguma coisa que não pode, né? Que não pode ter aquele evento naquele dia e a gente fica triste, para baixo, mas faz parte da vida esses acontecimentos. Letra D. Na letra D, na sua opinião, por que você acha que Rodolfo escreveu esse dia no diário? Por que você acha que ele tinha que escrever no diário sobre esse dia? Será que ele queria ali expressar a sua frustração de não ter tido a aula de educação física? Será que muitas das vezes a gente não tem para quem contar e às vezes a gente desabafa escrevendo, colocando aquilo que está nos magoando aqui dentro do nosso peito. Então, a gente resolve escrever em um diário. Então, muitas das pessoas antigamente faziam isso. Às vezes, aquilo que doía demais, que às vezes ela não queria compartilhar com ninguém para desabafar, ela desabafava no diário, escrevendo ali. E foi isso que Rodolfo fez? Será que você acha isso? Qual será a sua opinião, hein? Resposta pessoal, tá? 6. Pense em um acontecimento importante para você que gostaria de relatar em um diário e escreva-o abaixo. Não se esqueça de expressar seus sentimentos e, se quiser, ilustre o seu texto com desenhos que lembrem o momento. Resposta pessoal também. Então, aqui cada um já escreveu aí algum relato que aconteceu com você e que tipo de sentimento você ficou nesse dia? Será que foi alegria, tristeza, raiva, amor? Bom, vamos para a página 29, então? Página 29, dando continuidade aí aos gêneros textuais, isso mesmo. E esse gênero textual aqui é o gênero notícia, notícia televisiva, isso. Então, a gente sabe que quem que dá a notícia? A notícia quem dá? A gente vê muita notícia na televisão, que é um meio de comunicação, não é? Então, na televisão dá muita notícia de tudo. Seja notícia boa, seja ruim,
Na televisão dá, né? Só na televisão? Não, né? Também dá no rádio, também dá no jornal impresso, também dá na internet, tá? Então, a notícia é um texto que informa algum acontecimento, seja um acontecimento bom ou seja um acontecimento ruim. Aqui está informando. Notícia é um texto informativo veiculado em jornal, rádio, telejornal e na internet. Então, a gente pode assistir uma notícia ou a gente pode fazer a leitura de uma notícia ou também podemos ouvir uma notícia através de um meio de comunicação. E essa notícia, ela vai nos informar algum acontecimento. Observe a transcrição da apresentação de um telejornal. Então, aqui nós temos a imagem de um telejornal. Os repórteres aqui, né, os apresentadores, né, estão ali apresentando esse telejornal. Âncora 1, então um fala, né? Vamos supor que um é o homem e o 2 é a mulher. Boa noite! Boa noite! Está começando mais um jornal de BN. Pesquisa afirma que em 7 anos, mais que dobrou o número de alunos matriculados nos cursos de ensino à distância, nas áreas de pedagogia e outras licenciaturas. Âncora 2. O presidente do Brasil se reuniu hoje pela manhã com os parlamentares para discutir assuntos relativos à Previdência Social. A reforma da Previdência, para ser aprovada, precisa ter 308 votos em cada turno. Âncora 1. As queimadas na Amazônia têm chamado a atenção de vários países. A questão tem sido apresentada em telejornais do mundo todo. Âncora 2. A NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, divulgou imagens de satélites que mostram a fumaça cobrindo toda a Amazônia. A situação é grave e aumentou consideravelmente em relação ao ano passado. Os bombeiros estão tentando combater o incêndio, mas até agora não foi possível controlar as chamas. O repórter Adriano Teles está neste momento em uma das regiões afetadas pelas queimadas. Boa noite, Adriano. Repórter. Boa noite, Márcia. Boa noite, Eduardo. Aqui no Mato Grosso, estado mais afetado pelas queimadas, a situação é muito delicada. O senhor Alex Negrin, um dos bombeiros envolvidos na missão, afirma, abre aspas, faremos o possível, mas é muito difícil conter as chamas nesta proporção. Fecha aspas. O governo analisa a possibilidade de enviar o exército para auxiliar no combate às queimadas. Márcia, Eduardo, então vocês viram aqui, né, uma apresentação de um jornal. Igual na televisão, temos os telejornais, né? Em cada emissora tem seu telejornal e são apresentados lá, né, pelos apresentadores, né? Que também podem ser repórter. Então, tem muito apresentador que vai para a rua, né? Que faz entrevista, tá? Não fica só sentado lá na bancada, não. Mas aqui, né, mostrou os 2 apresentadores apresentando as notícias do jornal e também conversando com o repórter ao vivo, tá? Informando alguns acontecimentos naquele dia. A notícia televisiva tem as mesmas características que as apresentadas no jornal impresso, mas apresenta alguns detalhes que são exclusivos. Além de texto escrito e de imagens, agrega o áudio, o movimento e a interação em tempo real, ou não com repórteres espalhados por todo o mundo. Tudo isso constitui recursos importantíssimos de persuasão, convencimento de seus telespectadores. Então, quando a notícia é na televisão ou é na internet, chama mais atenção ali, né,
das pessoas que estão assistindo. Por quê? Porque o apresentador, ele chama o público ali através das imagens que são passadas naquela reportagem, tá? E principalmente quando, né, está ao vivo ali, fica mais emocionante assistir um telejornal. Então, esse gênero textual é o gênero da notícia. Notícia, aonde nós temos os apresentadores do jornal e nós também temos os repórteres que correm atrás da notícia para dar ali ao espectador que está assistindo aquele telejornal. Nós temos também, dentro da notícia, o jornal impresso. Então, esse jornal impresso, ele era bastante utilizado antigamente. Então, as pessoas, elas liam bastante o jornal impresso. Hoje, substituído aí pela internet, então as pessoas, elas têm o jornal impresso na internet, no celular. Eles acham melhor ter esse jornal no celular do que comprar o jornal aí impresso, que é no papel, tá? Qual que é o objetivo da notícia? Informar os espectadores ali que estão assistindo aquela notícia, tá? Informar e também emocionar. Então, tem muita notícia que traz emoção pra gente. Seja uma emoção de alegria, né? Seja uma emoção também de tristeza. E também o outro objetivo da notícia é entreter ali as pessoas que estão assistindo, tá? Então, é uma forma também de passar o tempo, tá? E saber o que está acontecendo naquele momento na nossa cidade, no nosso país. Nós também temos a notícia, tá? Que é dada pelo jornal radiofônico. Radiofônico é através do rádio, tá? Então, tem muitos jornais aí, né, que são através do rádio que passa a informação, né, para as pessoas que estão ouvindo. Certinho? E você, gosta de assistir jornal? Acompanha as notícias aí no jornal? Ou não? Jornal é coisa de adulto, hein? Tem muita coisa interessante que passa no jornal, tá? É claro que tem épocas aí, né, igual desse Covid, só passava informação do Covid, só do Covid, né? Então, tinha muita gente aí que ficava com esse trem na cabeça e acaba causando mal para a pessoa, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a notícia que a gente vai assistir. Então, tem muita notícia aí que acaba afetando a gente, tá? Seja psicologicamente. Então, nós temos que tomar cuidado com as notícias. Tem muita notícia também falsa, tá? As fake news. Então, temos que tomar cuidado. Bom, vocês irão responder essa página 30. Todos os alunos irão responder a página 30 do livro de produção de texto. Foi rapidinho, né? Produção de texto, tá? Agora vamos para a nossa próxima aula de inglês. Tá acabando, pessoal. Aguenta aí, já volto.